Oi, e aí, galerinha? Hoje nós vamos falar sobre patrimônio histórico e patrimônio cultural. E vamos falar também sobre as sete maravilhas do mundo. Vamos lá? O patrimônio histórico representa os bens materiais ou naturais que possuem importância na história de determinada sociedade ou comunidade. Pode ser prédios, ruínas, estátuas, esculturas, templos, igrejas, praças ou até mesmo parte de uma cidade, por exemplo, o centro histórico. A sua importância. Esses bens foram, ao longo do tempo, construídos ou desenvolvidos pela sociedade. Estão intimamente relacionados com a identidade do local e representam uma importante fonte de pesquisa atual. Através do patrimônio histórico, podemos, portanto, conhecer a história e tudo que a envolve. Por exemplo, a arte, as tradições, os saberes e a cultura de determinado povo. Por esse motivo, existem atualmente diversos órgãos que objetivam a conservação e a preservação desses bens. Sendo assim, o patrimônio histórico reúne o conjunto de manifestações que foram desenvolvidas ao longo do tempo e que carregam aspecto simbólico. Patrimônio histórico e patrimônio cultural. Aliado ao conceito de patrimônio histórico está o de patrimônio cultural, e diz respeito a tudo aquilo que é produzido materialmente ou imaterialmente pela cultura de determinada sociedade que, devido à sua importância cultural e científica em geral, deve ser preservado por representar uma riqueza cultural para a comunidade e para a humanidade. Sendo assim, o patrimônio cultural pode ser dividido em patrimônio cultural material, como o próprio nome indica, representa os bens culturais materiais, por exemplo, museus, bibliotecas, universidades, entre outros. Patrimônio cultural imaterial, também chamado de patrimônio intangível. Ele reúne diversas expressões culturais, por exemplo, os saberes, os costumes, as festas, as danças, as lendas, as músicas, entre outros. Patrimônio histórico brasileiro. No Brasil, o patrimônio histórico é regido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artigo Nacional, o qual está vinculado com o Ministério da Cultura. Ele foi criado em 1937 pela Lei nº 378 do governo de Getúlio Vargas. Um exemplo é o Largo do Pelourinho, em Salvador. Olha a imagem aí embaixo. O Brasil é um país de dimensões continentais e, portanto, abriga diversos bens culturais e históricos. Veja algum deles: Centro Histórico de Olinda, Pernambuco, Centro Histórico de Ouro Preto, Minas Gerais, Centro Histórico de Salvador, Bahia, Pelourinho, Salvador, Bahia. Seria bem interessante se vocês colocassem na internet o nome desses centros históricos para vocês verem a imagem, verem como é que é legal, como é que é bonito lá. Conjunto Urbanístico de Brasília, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, Estação da Luz em São Paulo,
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, ruínas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. Patrimônio Histórico da Humanidade. A Unesco, Organizações das Nações Unidas para a Cultura, Ciência e Educação, é o órgão responsável por proteger patrimônio histórico-cultural mundial. São exemplos. Você fica no Peru, local é conhecido como a Cidade Perdida dos Incas. Outros exemplos tem o Coliseu da Roma, na Itália, Torre de Pisa, na Itália, Pirâmides do Egito, na África, ruínas de Petra, na Jordânia, Muralha da China, Torre Eiffel, Estátua da Liberdade, Taj Mahal. As Sete Maravilhas do Mundo. As Sete Maravilhas do Mundo representam os monumentos mais importantes da modernidade, segundo a história e a arquitetura, escolhidos por meio de pesquisa aberta e divulgados no dia 7 de julho de 2007, eles foram apresentados numa cerimônia no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. Uma das Sete Maravilhas do mundo moderno está localizada aqui no Brasil. Veja quais são. Essa é a primeira, segunda, terceira, a quarta, quinta, sexta e sétima. Bom, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Conhecemos alguns lugares maravilhosos. Lembre-se de enviar os trabalhos que vão em anexo para a tia Renata e fazer as páginas da apostila 23 até a 30. Os trabalhos devem ser enviados no dia 17 de abril. E quem tiver mais interesse em saber mais sobre as Sete Maravilhas do Mundo, sobre os patrimônios culturais, é só entrar no site, digitar o nomezinho que a tia Renata botou aí, que vão ter várias imagens e vão ter as histórias desses lugares maravilhosos, tá bom? Fiquem com Deus, beijinho no coração e até a próxima.